Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos. Eu quero saudar a todos neste momento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos iniciar mais um momento devocional. Já estamos iniciando mais um momento devocional na presença do nosso Deus. É muito agradável estarmos juntos cada manhã que nós nos reunimos para orar, para buscar a presença de Deus. Nós sentimos que Deus continua agindo no nosso coração. É muito gratificante isso para todos nós, já amanheceu o dia na presença do Senhor. Agradecendo a presença daqueles que nos acompanham sempre. A irmã Dalete Júnior já está aqui presente, a irmã Cláudia Rates já está aqui presente. Deus continue nos abençoando. Helena Souza, graça e paz na vida de vocês. Que Deus continue nos abençoando, continue dirigindo nossas vidas, operando em nossas vidas, não é? E nós devemos buscar a presença de Deus como nós fazemos. Buscar a presença de Deus logo cedo, aprender mais da vontade de Deus para as nossas vidas. Nós estamos vivendo, continuamos nesse resguardo social, estamos vivendo um momento delicado, né? Um momento de aprendizado também, um momento de luta, um momento também de busca ao Senhor. Ana Paula, que Deus te abençoe, seja bem-vinda, minha irmã, graça e paz. Então, nós estamos vivendo esse momento. Merijúce Silva, Deus te abençoe, minha irmã. Graça e paz na tua vida também. Então, nós estamos vivendo esse momento, mas também estamos aprendendo muitas coisas através desse momento, desse período difícil, esse período de isolamento, né, de resguardo social. Então, nós temos tirado lições importantes e o que se comenta agora é que o mundo não vai ser mais o mesmo, né? O mundo não vai ser mais o mesmo. O mundo mudará e já está mudando. Aliás, o mundo já vem mudando há muito tempo, né? Já está mudando há muito tempo as ideias, os comportamentos e tudo mais, né? Mas apesar de tanta mudança tecnológica, mudança social, mudança em outros campos, nós temos visto, por outro lado, alguma evolução, né? A evolução da medicina, a evolução da ciência, a evolução da busca pela presença de Deus, principalmente, né? E sem esquecer que acima de tudo isso está a mão do Senhor, acima de tudo isso está a graça de Deus sobre nossas vidas, sem esquecer que Deus está ao nosso lado, que Deus não nos deixou para trás, Deus está conosco, Deus continua caminhando ao nosso lado, né? Ele continua conosco, como eu falei da última vez. O Senhor é nosso pastor, né? Nada nos faltará, Ele está presente apesar dos desafios, apesar das lutas. Isso é um fato real nas nossas vidas, a presença de Deus em nossas vidas, e isso é motivo de gratidão, motivo de louvor e adoração ao nosso Deus, esse Deus tão grandioso, né? Esse Deus tão amoroso, esse Deus tão zeloso que é o nosso Deus. É bom estarmos juntos, é bom estarmos na presença do Senhor, estarmos unidos nesse propósito de oração, nesse propósito de temor a Deus. A palavra de Deus para as nossas vidas nesta manhã traz uma passagem importante, uma passagem rica em detalhes, uma passagem muito agradável e abençoadora para todos nós. Essa passagem está no Evangelho de João. Eu quero compartilhar com vocês o Evangelho de João, capítulo 5, no Evangelho de João, do versículo 1 ao versículo 9. Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 a 9. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Esse texto fala de uma cura extraordinária que Jesus realizou. Todos conhecem essa passagem e é bom trazer assim um aprendizado dessa passagem para as nossas vidas, para os nossos dias, contextualizando para os nossos dias. O Evangelho de João, capítulo 5, de 1 a 9, diz o seguinte: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém.
Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Que passagem maravilhosa, que mensagem bonita, que cura maravilhosa, que milagre grandioso Deus realizou neste momento através do seu Filho Jesus Cristo. É um fato interessante e é um fato importante, não somente interessante, mas muito importante para todos nós, porque na verdade foi uma cura divina, algo especial na vida daquele homem que jazia ali há 38 anos, paralítico, sem poder se movimentar. Eu fico imaginando a situação desse cidadão, talvez um pai de família, uma situação difícil para ele. Jesus realizou, nós sabemos, Jesus realizou diversas curas durante o seu ministério terreno, durante a sua passagem aqui na terra. Jesus realizou várias curas, diversas curas, curas muitas vezes profundas e até mesmo inacreditáveis. Jesus realizou curas inacreditáveis, curas classificadas como milagres, devido ao grau do contexto, devido ao grau referido do necessitado. Dependendo da cura que foi realizada, nós entendemos que foi um verdadeiro milagre. Verdadeiro milagre. Não devemos ficar surpresos com isso, porque essas curas continuam acontecendo. Essas curas ainda continuam sendo feitas por Jesus Cristo. Hoje não é estranho para ninguém alguém ser curado pela ação de Deus, pela fé, pela determinação de Deus. Hoje, muito mais na alma das pessoas, a cura é realizada muito mais na alma das pessoas do que mesmo da enfermidade física, muito mais da alma, que é tão importante para todos nós, a cura da nossa alma, a libertação dos nossos pecados, porque Jesus continua operando milagres. Quando lemos o texto de João 5, de 1 até o versículo 18, por exemplo, nos deparamos com um registro de um milagre realizado por Jesus de uma forma extraordinária. O evangelista João, o apóstolo João, o discípulo amado, faz essa afirmativa no final do Evangelho. Ele escreve algo que é muito importante sobre todas essas curas, sobre todos esses milagres que Jesus realiza. Ele escreveu o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Veja que palavras importantes do apóstolo João, palavras importantíssimas para todos nós. Jesus é o verdadeiro Deus que continua realizando milagres. Jesus continua salvando o homem do pecado, continua agindo na vida do homem, salvando o homem do pecado e da condenação eterna. Jesus continua fazendo isso, Jesus continua operando milagres na vida dos homens. Jesus continua restaurando as pessoas, restaurando a comunhão com Deus, restaurando a vida das pessoas para terem comunhão com Deus. E além do mais, Jesus continua levando pessoas a uma vida de santidade, uma vida de comunhão com o Senhor, que temos visto ultimamente
São pessoas demonstrando essa busca, demonstrando essa necessidade de Deus, demonstrando o quanto necessita do Senhor nesses dias atuais. E através da graça de Deus, através de sua graça, homens caídos se tornam qualificados para trabalhar, qualificados para habitar com Deus, qualificados para fazer a obra de Deus. É isso que Jesus realiza e continua realizando. Jesus cumpre as profecias e, além do mais, triunfa sobre as enfermidades incuráveis, principalmente as enfermidades incuráveis. Jesus continua triunfando sobre estas enfermidades que são classificadas como incuráveis, que não tem solução, que a ciência diz não tem mais solução, essa pessoa já está condenada, e muitos da ciência ainda dizem assim, isso agora é só um milagre. E é isso que Jesus quer, né? Jesus faz o milagre, Jesus continua fazendo o milagre e levando as pessoas da morte eterna para a vida eterna, conduzindo as pessoas para a vida eterna. Jesus continua operando milagres, creiam nisso. Jesus continua operando milagre. O evangelista João, o apóstolo João, ele registra o encontro nesse livro dele, antes do capítulo 5, nesse evangelho, ele registra o encontro de Jesus com Nicodemos e mostra que ali houve também uma cura, houve uma mudança de vida. Está no capítulo 3, de 1 a 15. E João também apresenta o sentido da missão do Filho, o sentido da missão de Jesus Cristo no capítulo 3, de 16 a 21. João também registra o grande encontro da mulher samaritana com Jesus Cristo, está no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 30. João também registra a realização da cura do filho de um oficial, mesmo sem a presença física de Jesus Cristo. Veja que desde o início do Evangelho, João vem mostrando o quanto Jesus faz e o quanto Jesus pode fazer. E ele mostra essa cura, mesmo sem Jesus ter ido presencialmente diante do filho daquele homem, filho do oficial. Mas é durante a festa da Páscoa, durante aquela festa grandiosa lá na Palestina, em meio a uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, que Jesus vai direcionar o seu amor ao necessitado. É ali que Jesus mostra o seu amor, é ali que Jesus demonstra o seu amor sobre o necessitado. Primeiramente, vamos olhar o contexto desse texto que nós lemos. O ambiente ali era pesado, um ambiente muito pesado, ali próximo do tanque de Betesda, junto àqueles pavilhões. O ambiente era de tristeza. O texto diz: nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. A situação era muito delicada, o clima era de tristeza, os sons que se ouviam naquele momento era de gemido, de dor. As esperanças eram vagas, eram duvidosas. Muitos já acreditavam que não tinha mais solução. E, além do mais, a crendice popular de que um determinado anjo descia em certo tempo para agitar a água, para fazer a cura das pessoas. E isso crescia cada vez mais naquele ambiente. Não é à toa que aquele local era conhecido como Casa de Misericórdia, Betesda em hebraico, Casa de Misericórdia. Uma situação desesperadora, uma situação delicada, uma situação de dor, de gemidos, de lágrimas. Era aquela situação naquele momento. E é justamente neste local onde nós vemos a pessoa de Jesus Cristo agindo de uma forma extraordinária, uma forma especial. Então Jesus chega naquele local, se aproxima daquele homem, Jesus sente o coração daquele homem e Jesus faz uma pergunta extraordinária àquele homem, uma situação cheia de enfermos, muito comparável aos hospitais de emergência dos nossos dias, o clima de emergência dos nossos dias. E é justamente nesse contexto
justamente nessa situação de dor, de lágrimas, de angústia, de incertezas, de insegurança, é o local ideal para a presença de Jesus. Esse é o local ideal para a presença de Jesus, porque Jesus continua operando milagres. Em segundo lugar, eu quero chamar a atenção de vocês para o contato de Deus, o contato divino que é sempre presencial, que é sempre no momento certo. O que parecia ser o fim para aquele homem, ou quem sabe não existir mais soluções para aquele problema que ele tinha, depois de 38 anos de dependência física, de angústia, de humilhação, de desânimo, de depressão. Parecia que aquilo não ia ter mais solução, mas o tempo para Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus nunca é igual ao nosso tempo. E nunca foi uma barreira para Jesus, nunca foi uma barreira para o nosso Deus agir em nossas vidas. O que para nós significa uma eternidade, para Jesus é uma questão de horas, uma questão de minutos, uma questão de segundos. Nós temos que ter isso no coração. Aquilo que pode estar demorando muito, parecer ser o fim da vida, não ter mais solução. Para Jesus isso é uma questão de tempo, uma questão de segundos, questão de minutos. Vejam bem, ele sempre chega na hora certa. Ele sempre está presente na hora certa, em meio àquela multidão de pobres moribundos. Jesus fez contato com aquele homem, em meio de tanta gente. Ele se aproximou daquele homem, ele perguntou: queres ser curado? Queres ser curado? Ora, quem não queria ser curado naquele momento? Eu imagino Jesus ter se curvado para falar com aquele homem. Eu imagino a pessoa de Jesus Cristo se aproximando daquele homem em meio à multidão. Que cena belíssima, que cena maravilhosa, que cena de humildade, que cena de amor que Jesus Cristo demonstrou naquele momento. Jesus se curvou diante daquele homem e perguntou baixinho: queres ser curado? Está aí no capítulo 5, versículo 6. Não se trata de uma pergunta retórica sem sentido, como muitos pensam. Não é isso. Ou fora de ordem, por ser uma situação tão desesperadora. Mas Jesus quis ouvir aquele homem. Jesus quis ouvir o enfermo. Jesus quer nos ouvir. Jesus continua querendo nos ouvir, ouvir a nossa voz, ouvir a nossa oração, ouvir o nosso clamor, ouvir o nosso louvor, a nossa adoração. Jesus continua querendo nos ouvir, Ele quer ouvir nossos corações. Além de ver o enfermo, Jesus tomou a iniciativa de falar com ele e de querer ouvir essa pessoa, porque Jesus continua operando milagres. Em terceiro lugar, eu chamo a atenção de vocês para a compaixão divina, a compaixão de Deus nesse momento. Todos os que estavam ali queriam ser curados, claro. Jesus não foi àquele lugar para contemplar os enfermos. Não, ele não foi ali para contemplar os enfermos, nem tampouco para fazer algo triunfal para a sua pessoa, triunfal sobre a sua pessoa. Jesus não tinha esse interesse de se promover, nem tampouco de chamar atenção para si. É tanto que eu acredito que ele deve ter falado muito baixo para aquele homem. Ele se baixou e falou próximo daquele homem. Então, ele não estava logrando méritos para si. Ali estava presente a compaixão verdadeira de Deus, a compaixão verdadeira divina pelos que sofrem, a compaixão verdadeira por todos que sofrem diante da situação que estão vivendo. Seu diálogo foi pessoal, um diálogo divino, um diálogo superior. Jesus, além de indagar, ele ordenou aquele homem, além de ele perguntar: queres ser curado? Logo depois que o homem respondeu, Jesus deu uma ordem àquele homem. Ele é o Senhor de toda e qualquer situação. Ele é o Senhor das nossas vidas. E nós devemos fazer a sua vontade sempre. Ele é o Senhor das nossas vidas. E Jesus deu uma ordem àquele homem sentiu que deveria cumprir essa ordem. Sua compaixão está associada ao serviço. Houve a cura? Claro, houve a cura naquele momento. Então, não há mais motivos para ficar estático, não há mais motivo para ficar inativo, não há mais motivo para ficar sem fazer nada. Jesus sabia
quem era aquele enfermo. Jesus conhecia o coração daquele homem. Jesus queria que ele levantasse. Jesus queria que ele andasse. Jesus queria que ele proclamasse o reino de Deus. E é isso que ele quer de cada um de nós. Jesus continua operando milagres, meus irmãos. Jesus continua operando milagres em nossas vidas. Continua operando milagres na vida dos enfermos, dos necessitados. A cura daquele homem foi imediata, foi uma cura imediata, total e sem demora. No sentido mais amplo, se nós olharmos no sentido mais amplo do milagre, a época de espera passou com a chegada do Senhor. A época de espera passou com a chegada, com a vinda do Salvador. Quantos ainda hoje necessitam de um milagre? Quantos? Muitas pessoas estão necessitando de um milagre. Muitas pessoas continuam necessitando de um milagre, mas as curas milagrosas continuam também acontecendo e Jesus continua operando milagres. As curas continuam. Jesus continua operando milagres, as curas milagrosas continuam acontecendo. Talvez pareça difícil entender e aceitar esse fato. Para muitas pessoas ainda é muito difícil aceitar um fato como esse. Mas para Jesus não é uma questão de demora ou não. Também não está em questão o contexto, como tampouco o contato. Não importa isso. O que importa é que Jesus está presente, Jesus está ciente da nossa situação, Jesus está ciente do nosso contexto e Jesus continua operando milagre, independente do tempo, do contexto, independente da situação, independente de qualquer situação que nós pensamos que seja difícil. O contato pode ser físico, pode ser espiritual, mas ele continua fazendo esse contato. Se a cura será imediata ou não, isso não importa. O que importa é que Jesus continua operando milagre. O que nós devemos crer é que Jesus está presente. É que Jesus continua operando milagres. O momento é de oração, o momento é de temor a Deus. Muitas pessoas têm me pedido orações por pessoas enfermas, por necessitados, por pessoas dependentes. Tenha uma coisa no coração. Guarde isso no coração. Jesus continua operando milagre. Tenha fé. Nós devemos continuar orando por essas pessoas, pela libertação de tantas e tantas pessoas que necessitam de cura muito mais espiritual do que física. E nós devemos pensar e olhar para a ação de Deus sobre isso. São muitos necessitados, são muitas pessoas depressivas, muitas pessoas dependentes de drogas, são muitas pessoas com momentos de enfermidades difíceis, mas Jesus está presente e a glória do Senhor se faz presente através da nossa oração, através da nossa busca, porque Jesus continua operando milagres. Continua operando milagres. Ele está presente e Ele se faz presente sempre em nossas vidas. Vamos continuar assim. Vamos continuar buscando a presença de Deus. Vamos continuar fazendo essa devocional. Vamos continuar orando e intercedendo uns pelos outros. Nós devemos colocar o nome de tantas e tantas pessoas que nós conhecemos que precisam desse milagre, precisam da mão do Senhor, precisam da presença de Jesus perguntando: queres ser curado? É isso que Jesus quer ouvir de cada um de nós, quer ouvir nossa oração, nosso louvor, nossa resposta. Ele quer ouvir aquilo que nós estamos sentindo no nosso íntimo, porque Jesus continua operando milagres. Eu quero convidar você para estarmos orando neste momento. Nós vamos estar orando pela família, estar orando pelos nossos familiares, orando pelos enfermos, pelos necessitados, por tantas pessoas que nós conhecemos que precisam de uma libertação de uma cura física ou de uma cura espiritual. Devemos orar pela nossa nação que enfrenta essa batalha. Devemos orar pelo governo da nossa nação, pelos governantes. Devemos continuar orando pelos médicos, pela equipe médica que continua trabalhando. Também devemos continuar orando pelos pastores, pelos missionários, por todos aqueles que continuam pregando a palavra de Deus, levando a tantas pessoas essa palavra de conforto, essa palavra de salvação. Jesus continua operando milagres. Vamos orar? Vamos falar com Deus?
Pai bondoso, Pai eterno, Deus de amor, rendemos graças a Ti neste momento, Pai, por Tua presença, por Tua graça e por Tua misericórdia. Rendemos graças a Ti por mais este dia, por mais esta manhã. Colocamos diante de Ti as pessoas que nós conhecemos que necessitam de um milagre, necessitam de uma mudança de vida, necessitam da Tua presença e da Tua cura, muito mais espiritual do que física, Pai. Ó Deus amado, opera em nossas vidas, que Tuas mãos estejam, Pai, sobre nós, sobre nossa família, sobre nossos familiares, que Tuas mãos estejam, Pai querido, sobre os necessitados, os enfermos, os desamparados, aqueles que estão esperando por Ti, Pai, aqueles que estão clamando por Ti, Pai. Sede com o nosso país, com nossos governantes, sede com esse mundo que necessita de Ti, Pai. Esse mundo que necessita do Teu amor e da Tua cura, Pai. Nós oramos, colocamos diante de Ti, Pai amado, as nossas vidas, na certeza de que o Senhor está presente, o Senhor está conosco. Sede com Tua igreja, com os pastores, com os missionários, com todos que proclamam a Tua palavra, Senhor. Nós oramos juntos, na certeza do Teu perdão sobre nossas falhas, sobre nossos pecados. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, e para a glória dEle. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Deus te dê um dia de paz, um dia abençoado. Que Deus te dê um final de semana cheio da graça do Senhor. Olha, no próximo domingo, se Deus assim permitir, nós estaremos juntos mais uma vez aqui às 9 horas da manhã. Lembrando que essa live daqui a pouco vai estar no YouTube. Você vai lá no canal do YouTube, na página Pastor Jadson, toca o sininho e contribui para que essa mensagem chegue a tantas e tantas pessoas que necessitam. Quando você receber essa mensagem, compartilhe com outra pessoa. Leve adiante a palavra de Deus para tantas pessoas que necessitam de uma cura, que necessitam de uma palavra amiga, que necessitam realmente de um milagre. Que Deus nos abençoe. Fique na paz. Vamos continuar orando uns pelos outros. Deus continue ao nosso lado. Amém. Tenha um bom dia.